adoro este monte e praticamente quase todas as pessoas que vêm aqui ficam encantadas com o monte. É bonito, é airoso, tem uma tradição muito antiga, é o melhor monte do mundo, é este. Embora lamenta-se o estado em que chegou, não é? Eu sou o António Fernandes Candeias, tenho 80 anos, nasci no dia 29 de junho de 1942, no monte que é os Farelos, e nasci na mesma casa onde nasceu o homem mais alto do mundo. Se chamava José Lopes e media 2,45 m. Ficou mais conhecido como o Gigante dos Farelos. O Monte do Viçoso é uma povoação que fica a cerca de 2 km dos Giões, que é a sede de freguesia. Tem aqui vários montes à volta, 4 km, 3 km, tem as Velhas, tem o Marim, tem a Alcarialta, tem os Farelos, todos mais ou menos à mesma distância. Este monte, portanto, tinha aqui 6, 7 famílias, com 20 e tal pessoas, 30, eram os Candeias, que era a minha família, os André, os Mateus, os Madeiras, a Luz. Pronto, e depois vê os tempos, mudou tudo, né? As pessoas começaram tudo a emigrar e nessa época o monte começou a reduzir, uns para a guerra, outros para a França, outros para a Alemanha, e o monte foi ficando desabitado. A minha mãe foi a penúltima, há cerca de 33 anos talvez que ela deixou de viver aqui. Ficou apenas aqui um outro senhor, que era o Sr. Manuel Francisco, que passado 1 ano ou 2 também foi embora. As pessoas aqui do monte praticamente viviam tudo de negócio, quase todos, e agricultura, excepto uma família que muito do tempo trabalhavam para terceiros, para os lavradores, iam às temporadas. A família Candeias viviam praticamente do negócio e de outros afazeres, mas fundamentalmente era negócio de louças, vendíamos louça de barro, louça fina, e umas vassouras também era muito importante, toda a gente deles vendiam vassouras as melhores aí do Algarve. A família Madeira, lembra-me mais do último, do António Madeira, era um negócio assim um bocado pequeno, andava aos ovos aí, como disseste, aí pelos montes. Ultimamente comprava amêndoas, quase sempre no concelho de Mértola, para serem vendidas aqui, porque havia uma diferença de preço do Alentejo para o Algarve. E havia aqui outra família muito importante, que era o Timarel André. Este vendia petróleo, realmente sabão e aquelas coisas mais, e também vendia roupas às vezes. A família Mateus eram alfaiates, 2 alfaiates famosos, um irmão e uma irmã. Tínhamos, por exemplo, aqui a família Luz, tinham tiare, teciam muito para fora, de encomendas, faziam mantas, faziam tapetes, faziam meias, aquelas malhas. Depois tínhamos aqui, por exemplo, aqui uma senhora que era a Dona Antónia, que era costureira, famosa, vivia muito também disso da costura. Tinha quase sempre aqui senhoras a aprender, na altura jovens, de 18, 20 anos. Fabricava tudo, fatos e roupas de encomenda, né, que as pessoas encomendavam. O marido era negociante também, negociante de carnes, parece que era o forte dele, presuntos, paios, queijos, de que estas pessoas, do que elas fabricavam, vendiam, por exemplo, aqui havia uma feira muito importante, que ainda existe hoje, que era a Feira de Castro, e havia outra feira em Mértola, que era a Feira de São Mateus, havia aqui uma Feira de São Marcos. Eu acho que era nessas feiras que as pessoas iam vender as coisas. Quando falamos na agricultura, falamos, portanto, naquilo que as pessoas mais ou menos faziam, tinham as hortinhas onde semeavam couves, batatas, ervilhas, favas, termoços, feijão, coentros, alfaces, tudo aquilo que faz parte de uma horta e que se dava por aqui semeava. E praticamente era tudo para consumo da casa, que as pessoas pouco ou nada vendiam. Quando falamos também na agricultura, de que as pessoas, toda a gente lavrava, mas a maior parte deles não tinham terra suficiente, então era quase sempre terra dos grandes lavradores, que tinham herdados,
Então partiam essas herdades aos bocados de 2 hectares, 3, 4 no máximo, ou nem tanto, as chamadas folhas, e cada uma pessoa lavrava esses bocados. Então semeavam trigo, aveia, cevada, centeio, termossos, um pouco de linho, de linhaça, que era o nome, às vezes ervilhas, assim, mais para o gado, e pouco mais. Essas terras não eram dadas de borla. Depois do trigo estar pronto, era ceifado, faziam-se os molhos, e em cada 6 molhos levava um. Era a renda que se pagava dessas coisas. Havia uma época do tempo, por exemplo, do figo da Índia. A gente de manhã mal se levantava, não havia quintal nenhum que não tivesse pessoas. Era tudo apanhar figos da Índia, eram pessoas do Marinho, das Velhas, da Alcaria Alta. Todos os correios tinham figueiras da Índia, todos. Mas isso na altura era uma riqueza, porque no período da época os porcos praticamente viviam isso, pouco mais lhe davam. Uma coisa muito importante também deste monte, que é uma alegria, ou era e ainda é os cogumelos. Isto é o monte mais famoso que eu conheço por aqui de cogumelos. Uma coisa muito importante também deste monte era o mel. Aqui nesta parte aqui deste lado havia abelhas ali quase todo ao lado. Muitas não eram daqui das pessoas aqui do monte, eram dos lavradores, mas havia ali colmeias que mais tinha fim. Um outro pormenor que as pessoas também, enfim, ajudava as pessoas era a criação de animais. Por exemplo, toda a gente tinha várias galinhas, sei lá, 15, 20, 10. Os ovos era sempre um rendimento para trocar por sardinhas, etc. Havia quem tivesse porcos a criar, especialmente os candeias, que tiveram sempre uma porca ou duas. Uma tinha sempre 12 bacos, depois íamos vender ao Samarques, era um dinheirinho que vinha. Outras famílias engordavam o porquinho para comer durante o ano, ou 2, consoante a possibilidade que tinham. E um outro tinha uma cabra, ou uma ovelha, outras vezes criavam uma burrinha ou um cavalinho e iam vender à feira. Tudo isso eram rendimentos. E depois tinham os outros animais que eram mais para o trabalho, o macho, o cavalo, a mula. Muitas das pessoas tinham vacas. A alimentação das pessoas já era quase tudo igual. De manhã tínhamos o café com migas quase todos os dias, já é uma coisa quase diária. Depois, especialmente no inverno, aí assim por volta do meio-dia, a gente chamava o jantar. Tínhamos, por exemplo, umas sopas de batatas, ou umas batatas fritas com um ovo, ou nem isso tampouco, às vezes eram as batatas fritas só. À noite, muitas vezes era umas sopas de batata, era um jantar de grão, ou então, quando havia já carne de porco, era muito utilizado assim, a couve guisada com carne e chouriço, aqueles ossinhos do porco, que era maravilhoso. Mais no verão, havia uma comida muito, muito famosa também, que era o gaspacho, que era feito com tomate e sopinhas de pão. E pronto, e a comida andava sempre à volta disto. De vez em quando lá havia um petisco, lá se matava uma galinha, isso era no dia de Ano Novo ou no outro dia parecido. Havia outra coisa que na época se comia também muito, que eram os cogumelos com ovos, que era espetacular. Fazia-se saladas de alface e outras vezes era pão seco, pão com uma azeitona, com chouriço, com paio, com aquilo que se tinha, mas muitas vezes estes produtos não andavam para o ano todo. Pronto, era carne sempre, só carne de porco. Carne de vaca não se comia. Eu penso que nos anos de 1935 ou 31 houve um ano, as searas aqui das pessoas, ser um ano fora de série. Diziam que o trigo no celeiro já não cabia, estava aos montes cá fora. Terá sido o resultado desses anos que apareceram aqui esta variedade de casas construídas em 1936. E uma coisa que penso que era hábito na altura, ou a pobreza, não sabemos, mas as pessoas tinham os animais num lado, faziam fogo no outro e tinham a palha no outro, tudo junto. Chamava-se arramada e palheiro. E as pessoas cozinhavam ali e comiam, de manhã, ao meio-dia, à noite. E depois tinham outra casa para dormir, mais ou menos separada, ou às vezes até ali mesmo junta. Mas aqui o Viçoso está tudo cheio de ramada e palheiro.
chão dessas arramadas, a maior parte das vezes era barro apertado, pisado. E um dos produtos que usavam para barrar aquilo, para evitar pó, era o cocó da vaca. Aquela posta grande, mole, barravam e aquilo secava, parecia um verniz. Portanto, isto parece que é mentira, quem não sabe, mas era mesmo assim. Este monte nunca chegou a ter luz, nem água canalizada, nem nada disso. Sem isso, a água, íamos buscar aos poços, as casas de banho eram os quintais, era debaixo das figueiras da Índia, era, enfim, aquelas coisas que toda a gente sabe. Conheci em vários montes, a maioria dos foros eram quase todos coletivos, mas aqui, talvez por o monte ser mais pequeno, este era da família Candeias. E estamos, por exemplo, a ver além um, que era da família André. A família Luz tinha um lá no centro, que acho que era deles e do São Mateus. Quem não tinha forno na altura, porque era muito vulgar muita gente não ter, coziam nos fornos dos vizinhos. Este largo aqui, por exemplo, era muito interessante, era onde a gente, às vezes, especialmente à noite, no verão, isto aqui às vezes era uma festa, até bailes se faziam aí, assim, a ponto pequeno. Deitávamos ali nas lajes, íamos a olhar para os astros, ver os aviões passar, e nos dias de festa, às vezes, comíamos aí na rua e cantávamos, dormíamos ali nas lajes à noite. E quando era a altura da matança do porco, também era aqui neste largo, e isto era aqui uma festa todo dia. E então aqui nessa casota que está derrubada, juntava-se aí o monte quase todo. Era a casa completamente cheia, tudo à volta, e fazíamos aí grandes fogos e contavam-se aí histórias, contos grandes, que as pessoas tudo liam, praticamente ninguém sabia ler, as pessoas às vezes vinha aí um tio meu que fartava-se contar contos até às tantas, o meu sogro, enfim, e anedotas. Muitas vezes falava-se de lobos, era quase sempre mentiras, mas depois a pessoa tinha medo, ainda ficava com mais medo. E vivíamos aí, com os olhos cheios de fumo, mas pronto, tudo ria, tudo contava anedotas, era uma alegria. Aqui no monte não havia rádio, não havia televisão, não havia nada. E então, lembro-me que uma vez um primo meu, das Minas de São Domingos, apareceu aqui com o rádio e pôs aí nessa casa, estivemos aí a ouvir, isto foi uma coisa do outro mundo, as pessoas tudo a ouvir, tudo contente. Foi o primeiro rádio que eu me lembro de ver nos dias de festa, dias de Natal, dias de Carnaval, nesses dias assim, as pessoas tinham a petição de se visitarem uns aos outros e havia sempre um bolinho e um copinho, era sempre um copinho de aguardente, nunca era raro ser vinho. As pessoas, um copinho de aguardente, mesmo miúdos bebiam, então davam sempre uma volta ao monte, tudo feliz, era assim a vida. Anda cá a ver a minha casa, anda. Quando venho aqui e vejo isto abandonado, muitas vezes até mesmo deitado estou a pensar, tenho pena, dá-me tristeza, se calhar às vezes tenho lágrimas até. Como isto está tudo, toda esta desgraça. Está tudo destruído, olha isto. Adoro este monte e praticamente quase todas as pessoas que vêm aqui ficam encantadas com o monte. É bonito, é airoso, tem uma tradição muito antiga, é o melhor monte do mundo, é este. Isto eu recomendo que venham ver e um dia comprem um destes caseirões e arranjem, que isto seria muito bonito. Eu ficava contentíssimo.